estão falando que a gasolina no Brasil pode chegar a R$ 15 o litro. Será que isso é verdade? Olha aí no vídeo. Fala galera, estamos de volta a mais um vídeo aqui de aprofundamento, ainda falando sobre Rússia e Ucrânia, só que agora com uma pegada mais econômica, pensando aí, né, nas consequências para o mundo inteiro, não só para esses dois países, na relação principalmente hoje com o petróleo, que está aqui para você, né? Isso que de fato pode ser um caminho aí para o fim da guerra, as consequências que vão ser ligadas ao que está acontecendo hoje sobre o petróleo, tá legal? Antes de mais nada, peço aí para você se inscrever no canal, deixar o seu like aí, ativar as notificações e sem mais delongas, já vamos logo para as informações importantes. Primeira coisa, gente, petróleo é uma commodity, né? Commodity, que palavrão é esse? O que isso significa? Uma commodity nada mais é do que algo que está sendo comercializado a partir, né, das referências na bolsa de valores. Significa que o preço ele é fixo? Muito pelo contrário, o preço ele vai variar bastante. E um país é obrigado a vender naquele valor que está ali na bolsa de valores? Não, o país não é obrigado. Ele pode oferecer desconto, ele pode fazer um monte de coisa em relação ao preço do petróleo. Só que esse preço, como ele está na bolsa de valores, ele vai ser muito ligado ao capital especulativo. Então qualquer notícia que apareça vai mexer muito com esse valor, tanto para mais quanto para menos. E as últimas notícias fizeram com que o preço do petróleo simplesmente disparasse. Chegasse aí, né, a mais de $130 o barril de petróleo, o que assustou bastante muita gente que depende, né, dessa compra aí de petróleo que vem de fora. Mas que notícia foi essa? A notícia desse cidadãozinho aqui, cadê? Deixa eu reduzir aqui, ó, você já sabe como é que funciona. Desse cidadão bonito chamado Joe Biden. Ele anunciou o que vinha sendo esperado e vinha sendo clamado pela Ucrânia. O Zelensky, o presidente da Ucrânia, estava clamando isso há muito tempo. Só que o Biden, de fato, estava demorando um pouco mais a tomar essa decisão, porque você se sabe qual é, né? Se sabe quais são as consequências, que de fato vão ser consequências muito graves. Ele simplesmente proibiu a importação de petróleo da Rússia. Essa notícia é de ontem, no dia 8 de março. Eu sempre falo aqui qual é a data que eu estou gravando. Eu estou gravando dia 9 de março, né, que é quarta-feira, são 8 horas da noite, porque se acontecer alguma coisa, né, e tudo que eu falar aqui simplesmente já não servir mais, você já sabe qual é o motivo, porque ainda não aconteceu, ok? Então, assim, o petróleo simplesmente chegou a um patamar a mais de $130 o barril. Isso é algo que é muito grande. Só para você ter um título de comparação, né? Eu vou te mostrar um gráfico já já, né, do valor desse petróleo variando, mas só a título de comparação, a gente não vê esse preço assim. Para você ter uma ideia, no início de 2021, o petróleo estava custando 70 e poucos dólares o barril. No início da pandemia, que dá para a gente fazer essa comparação, mas não é, né, o melhor momento, o petróleo chegou a $20. Né? Porque de fato uma crise muito forte, a crise trouxe aí uma redução muito grande do consumo, né? As pessoas pararam de consumir petróleo, os países pararam de consumir petróleo porque as fábricas fecharam, né? E aí o preço caiu bastante. Mas assim, só o fato de sair essa notícia já faz o preço aumentar. Por quê? Os países começam a falar assim, beleza, a sanção vai acontecer? Vão proibir? Vão. Quando é que vão? Não interessa, eu preciso comprar petróleo agora. Então há uma corrida para fazer um estoque aí desse petróleo. E só para você ter uma ideia, por que isso é importante? Porque a Rússia, ela figura entre os 3 maiores produtores de petróleo do mundo. Estados Unidos continua sendo o maior produtor, a Arábia Saudita, né, tá ali em segundo lugar, e a Rússia quase empatado ali no empate técnico da pesquisa, tá foda-se. A Arábia Saudita e Rússia ali muito parecidos, muito empatadinhos, tá legal? E por que isso é importante? Porque quando se proíbe nos Estados Unidos o consumo dessa quantidade de petróleo aqui, é como se isso sumisse do mercado mundial em termos de disponibilidade. É como se de uma hora para outra eu não tivesse mais, né, 10 milhões de barris de petróleo por dia. É muita coisa. É muita coisa. É como se sumisse esse petróleo de um dia para o outro. E se some esse petróleo, se torna um recurso mais escasso, o preço ele eleva. Ele não só eleva, ele dispara, que foi o que aconteceu. Tá legal? Então é muito importante você entender como essa manobra ela pode ser
danosa à economia da Rússia, porque simplesmente vai parar de vender esse petróleo para o principal consumidor, é um dos principais consumidores, né, que são os Estados Unidos, mas que isso também pode ser danoso para todos os outros países, com o aumento do petróleo. Então é algo complicado. E aí, para você ter uma ideia, essa é a variação do preço do petróleo, né? Nos últimos dias, isso aqui é, assim, o mais importante, na minha opinião, é de fevereiro para março. Se você for analisar aqui, ó, de fevereiro para março, quando você tem o início de fato da guerra, ó, o petróleo já vinha crescendo num crescimento natural, porque natural, um retorno do consumo, as economias abrindo, as indústrias funcionando, esse petróleo já vinha num crescimento aí de retorno natural. Só que agora, quando você vê a condição do momento, assim que se declara que está acontecendo uma guerra, o petróleo não cresce, ele explode. Ele chega, né, a um valor, esse aqui foi o valor que fechou no dia 7 de março, que foi quando foi anunciado os primeiros pensamentos dessa sanção. E ele chegou a quase 140 dólares o barril, mas ele fechou a 127. Ó, Lucas, mas já está caindo. Então, é super comum, né, dentro do mercado financeiro, que quando você tem uma alta muito grande, né, que é um momento de desespero, logo depois, assim, você tenha os ânimos se apaziguando um pouco. Opa, peraí, não é bem assim e tal, vamos ver com mais tranquilidade, beleza. Só que agora, há uma chance real desse petróleo de fato voltar a subir muito, principalmente quando os estoques de petróleo dos países que são importadores e que acabam importando também da Rússia, quando esse estoque acabar, essa galera vai falar, cara, eu preciso de petróleo urgente. Mas eu vendo a 200, beleza, eu pago 200 dólares. E isso é uma coisa que pode estar pra gente aí, né, com um problema muito grande a longo prazo, né, a médio e longo prazo aí para nossa economia, tá legal? Não só a economia do Brasil, mas a economia mundial. Muita coisa pode de fato ser levada aí, né, como problema daqui para frente. Só que agora, beleza. Se esse petróleo tá caro demais, porque, né, a Rússia já não vai mais vender para os Estados Unidos, e aí os países europeus devem entrar também nessa condição, o que eu tenho que fazer? O que você vai fazer, eu não sei. Mas o Biden... o tio Biden, vou até ficar grandão aqui. Eu vou ficar grandão, não tão grandão, tô aqui, apareceu vários eus aí. Vou até ficar grandão aqui, agora eu tô grandão. Olha só, tio Biden virou e falou o seguinte, ó, já que eu não posso comprar da Rússia porque eu mesmo proibi, e eu não vou, né, pô, é guerra e tal, não sei o que, beleza, eu tenho que punir os caras de alguma forma. Eu não posso mandar bomba, senão é terceira guerra mundial, vai ser bomba atômica na Ucrânia e no resto do planeta, acabou o planeta, né? E aí você nem precisa mais estudar pra nada, né? Não faça isso, então continue estudando. Já que eu não posso comprar o petróleo dos caras que eu mesmo bloqueei, o que eu vou fazer? Eu vou procurar outras alternativas. Vou procurar outras alternativas para comprar petróleo. Olha só, eu consigo pensar em três. Consigo pensar em três países onde os Estados Unidos ele pode suprir essa demanda que vai ser deixada pela Rússia. Tá legal? Eu consigo pegar três países ali para suprir essa vacância de petróleo no mercado que a Rússia de fato vai deixar. Que três países são esses? Ó, vamos começar do mais tranquilo, a Arábia Saudita. Lucas, esse é o mais tranquilo? Sim, porque já é parceiro econômico dos Estados Unidos. É claro que você tem todas as críticas em relação a isso, que são um governo autoritário, da prática da Sharia, da agressividade contra a mulher. É claro, o governo da Arábia Saudita é horroroso, mas você tem ali, né, históricos muito fortes de governos norte-americanos que se alinham, não é aliado, né, de amiguinho para sempre, mas são alinhados economicamente, mesmo sendo completamente contraditória na questão política. Quando a maior democracia do mundo, ela é principal parceiro econômico de um sistema igual da Arábia Saudita, que é, assim, agressivo demais contra a mulher, é super autoritário, cara, é complicado, é tipo absolutismo, sabe? É horroroso. Então, assim, é uma contradição, mas na hora do petróleo, amigo, não interessa. Nós vamos resolver essa parada. Esse é o mais tranquilo, tá legal? Tem o Irã. O que tem o Irã? O Irã, você tem uma transição muito forte entre governos norte-americanos que tentam fazer acordo nuclear com o Irã e aí tiram as sanções econômicas, e aí você pode voltar a comprar petróleo iraniano, como foi o governo Obama, por exemplo. Mas você tem o governo Trump, que simplesmente falou assim, não vou fazer acordo com terrorista, beleza, não vou comprar petróleo do Irã e pronto, acabou. Então pode ser que você tenha uma movimentação quanto a isso. Mas
Nossa, eu tava esperando esse momento. Tava esperando esse momento de chegar para você e falar o seguinte: olha só, com quem é que os Estados Unidos estão mais próximos de fechar um acordo? É com a Venezuela. Tu tá de brincadeira, mano. Meu Deus. Estados Unidos foi lá na Venezuela, uma comitiva dos Estados Unidos foi à Venezuela para poder fazer um acordo para tentar colocar petróleo no mercado. Cara, isso é genial. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a Venezuela é um governo que nem é reconhecido pelos Estados Unidos. A Venezuela, ela entra como, assim, como uma chacota e também numa condição, assim, se for pegar o governo anterior, que é o governo Trump, o cara simplesmente deu a entender muitas vezes que queria invadir a Venezuela e usar o Brasil como aliado nesse processo. É uma situação que eu não imaginei que eu fosse ver assim com tanta intensidade, que é uma aproximação entre Estados Unidos e Venezuela. Ah, Lucas, mas a Venezuela está aceitando isso daí? Ela vai vender petróleo para os Estados Unidos? Cara, a Venezuela ela quer entrar na cota. Ela quer entrar no grupinho de países onde os Estados Unidos não concorda politicamente, mas precisa economicamente. Isso para a Venezuela pode ser um salto gigantesco econômico. Que a gente está falando da maior reserva de petróleo do mundo. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Isso, em 2017, são essas as reservas. É claro que cada ano isso muda, porque se descobrem novos poços de petróleo, por exemplo. Mas a Venezuela é muito fácil resolver a partir da Venezuela na questão assim, muito fácil de se pensar, pô, beleza, ó, onde é que tem muito petróleo? Tem na Venezuela, pertinho de casa, beleza, papá. Agora tem dois grandes problemas, que é a orientação política, porque eu não imagino a população norte-americana muito feliz em ver o governo norte-americano fazendo acordo para injetar dinheiro na Venezuela. Tá legal? E outra coisa que pode ser problemática é a estrutura, a própria infraestrutura da produção petrolífera venezuelana, que simplesmente é uma infraestrutura que está super sucateada. Então precisaria de um investimento, de botar dinheiro para fazer o negócio funcionar. Cara, isso daqui para mim foi um motivo não de espanto, né? Já se esperava que isso fosse acontecer, mas foi super divertido ver uma aproximação entre Estados Unidos e Venezuela. É claro que a guerra não tem nada de divertido, né? Mas acaba sendo uma questão que geopoliticamente é muito... Assim, para você ter uma ideia, imagina que em 2021 alguém vira para você e fala assim, olha só, ano que vem Estados Unidos ele vai mandar uma comitiva para negociar com Nicolás Maduro para comprar o petróleo venezuelano. Eu falar que tu é maluco. Eu falar que tu, porra, tem merda na cabeça, não tem como, isso é impossível. Mas daí aconteceu, beleza? E outra coisa que acho que é até interessante, que fica até um pouco uma sinuca de bico, mas a Venezuela tá cagando para isso, é que, não sei se vocês já perceberam, é claro que hoje em dia os assuntos são todos ligados à Rússia e Ucrânia, tá? Como se fosse a primeira guerra que tá acontecendo no planeta. Mas assim, há muito tempo que não se escuta falar de problemas na Venezuela. Durante um tempo muito firme em relação a 2020, 2021, né, se colocou em pauta principalmente a condição, né, dos imigrantes venezuelanos entrando no Brasil, né, refugiados que de fato estavam precisando sair da Venezuela por um regime completamente autoritário, reprimindo as manifestações assim com tiros de munição letal. E você não estava mais ouvindo sobre isso. Por que você não estava mais ouvindo sobre isso? Porque dois países pegaram e injetaram uma grana violenta na Venezuela, que sustentaram o governo de Nicolás Maduro e mantiveram o país, teoricamente, assim, relativamente estável. O que para a Venezuela é muito bom. Tem muito país aí que não quer ficar estável porque é sinônimo de estagnação e aí tu não cresce economicamente. Porra, estável para a Venezuela tá maravilha, porque do jeito que estava, estar estável já é uma coisa legal, né? Só que quem foram esses dois países? Rússia e China. A Rússia e a China colocaram dinheiro violento para sustentar o governo de Maduro. E durante a guerra, o que acontece? Quando o petróleo russo é sancionado, a Venezuela não se posiciona ao lado da Rússia e vai conversar com os Estados Unidos. Cara, isso é um movimento geopolítico muito interessante que de fato acabou de acontecer. Beleza? Agora, e o preço do petróleo, o preço, né? Como é que isso pode impactar o Brasil? Será que a gasolina vai chegar a 10, 12, 15 reais? Há uma previsão, né? Assim,
infelizmente essas previsões elas são muito passíveis de falha, tá ligado? Não tem como eu virar para você e falar assim, ah, vai ser isso e 100% e acabou. Não, senão eu tava milionário. Se eu soubesse exatamente o que fosse acontecer no mercado financeiro, eu tava milionário, né? Ou até bilionário no caso. O que acontece? Tem duas previsões que elas são, digamos assim, ousadas, mas uma delas nem tanto, tá legal? Tem uma previsão de um russo, de um membro do governo russo, que virou e falou o seguinte, olha só, se continuar desse jeito, o petróleo vai chegar a $300 o barril. E se o petróleo chegar a $300 o barril, né, aí fizeram umas contas e tal, é possível que dentro do Brasil a gasolina chegue aí aos R$ 15. Né? Assim, não falta muito também, né? Não tô brincando, falta sim. É um absurdo isso. Né? É complicadíssimo. Só que tem uma outra previsão que seria o petróleo chegar a $200 o barril, o que não é loucura. Não é loucura. E aí a gasolina brasileira poderia chegar aí a mais de R$ 10 o litro. E aí pensando nisso, o governo, deixa eu ver aqui, tô aqui. O governo brasileiro, ele pensou em uma medida, claro, emergencial, para subsidiar e diminuir o preço do combustível. Pô, Lucas, isso é legal. Pô, bacana, né? Vamos subsidiar essa parada, vamos gastar uma grana, vamos gastar que grana, tá? Por volta de 37 bilhões para mais ou menos uns 3 meses, podendo chegar até 6 meses, né, de extensão, esse subsídio, que seria para manter a bomba de gasolina com preço baixo. Só que você sabe que dinheiro não nasce em árvore, né? E não tem almoço grátis, né? Então, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. De onde vai sair esse dinheiro? Basicamente, né, você tem dois grandes lugares para esse dinheiro sair. Primeiro, dos lucros e dividendos da própria Petrobras, que vem lucrando absurdamente nos últimos anos. Então vamos pegar a parte desse lucro aí e falar assim, ó, beleza, vamos segurar a onda, vamos botar esse preço para baixo. E também do próprio repasse de dinheiro, de lucros que são colocados para o governo. Porque o governo é um acionista majoritário, né, da Petrobras, então sairia disso daí. Isso está rolando como uma solução muito viável dentro do corpo político do governo brasileiro. Dentro do governo executivo brasileiro, do corpo político. A parte econômica do governo, o Ministério da Economia, não está muito feliz com isso. Por que não está muito feliz com isso? Porque é você mexer com o mercado. É você mexer com o mercado de uma forma que não vai resolver o problema. Porque o problema no Brasil em relação ao preço do petróleo não é porque está tendo uma guerra na Ucrânia. É porque o Brasil, que é produtor de petróleo e produz petróleo pra caramba, o Brasil não produz aqui dentro, não refina aqui dentro, não tem gasolina chegando na bomba de gasolina brasileira, você não tem gasolina que é de fato brasileira. Então, porra, tem que parar de importar esse combustível. Essa é a maneira mais simples. Né? E aí vem novamente a discussão sobre os impostos. Não, tem que reduzir os impostos e tal. E de fato os impostos são muito altos. Então, né, a cúpula econômica do governo brasileiro não está feliz com essa decisão. Mas ela pode acabar sendo tomada, tá legal? De uma forma emergencial. Agora, usar os dividendos da Petrobras para reduzir o preço de gasolina, eu já tinha falado aqui que poderia acontecer alguns vídeos atrás aí. Beleza? Só que, claro, nessa situação toda, quem não está nada feliz é o Putin. Porque o preço do petróleo aumentou? Não, simplesmente porque você tem Estados Unidos avisando que não vai mais comprar petróleo russo. E tem pior. Tem pior. Porque se uma outra galera, que é a Europa, entrar nesse barco de não comprar o petróleo russo, o cara fez uma ameaça. O cara fez uma ameaça e olha, eu vou te falar, a ameaça não é feliz não, tá legal? Qual é a ameaça? A Rússia ameaçou cortar o fornecimento de gás natural, tá legal? Fechando o gasoduto Nord Stream 1. Lembra que eu já falei do Nord Stream 2, que é o gasoduto que foi construído para chegar lá na Alemanha e aumentar o fornecimento de gás da Rússia? Então, a Rússia está ameaçando fechar o primeiro, o que já funciona. Isso vai dar problema. Por que vai dar problema? Porque você tem países que são extremamente dependentes do gás russo. Dá uma olhada. Essas aqui são as exportações que a Rússia faz de gás natural para a Europa. Olha a Alemanha, cara. A Alemanha, ela é a maior consumidora desse gás natural. E assim, pode ser um problema de fato, né? Você ter esse consumo de gás sendo brecado por conta da Rússia. Vai falar assim, tu não vai comprar meu petróleo? Beleza, então não vou vender mais gás natural para ninguém. Que se dane.
Já que é para ter problema, vamos gerar problema. Já que é para gerar crise, vai gerar crise em todo mundo. Né? Porque, de acordo, inclusive, com o Vladimir Putin, ele nem invadir a Ucrânia, ele está invadindo. Que na Rússia, se tu falar que é guerra ou invasão, tu é preso. Porque é operação militar especial. Legal, né? Olha que legal. Guerra, invasão, isso não acontece. Então, essa mudança é uma mudança muito importante. Porque pode gerar um problema muito grande para a Europa. E a Europa vai precisar encontrar uma saída. Porque o gás natural, desde o dia 1º de janeiro de 2022, já está aumentando bastante e na Europa aumentou 144%. Então são condições que geram muita instabilidade. E isso é um problema. Pô, mas beleza, se o gás natural não vai vir, por que isso é um problema tão grande, Lucas? Cara, gás natural você não usa só para gerar eletricidade, mas a Europa usa para aquecer as casas. Você está falando de um lugar que é super frio, que os invernos são rigorosos. E mesmo que você saia do inverno, né, daqui a pouquinho, você vai ter ainda ali um período de transição que ainda é muito frio. Então isso é mexer na vida das pessoas, cara. Isso é algo que, de fato, pode vir a ser um problema. E como é que a gente vai resolver? De onde a gente vai tirar, né, esse gás natural? Porque tem que resolver essa parada de algum jeito. Tem muitas possibilidades. Uma das possibilidades é voltar atrás em relação ao que a Europa vinha fazendo, que era tornar a energia europeia uma energia limpa. Pô, se eu não tenho mais gás natural, eu vou ter que recorrer a mais petróleo, a mais carvão, a energia nuclear, que apesar de ser limpa, é super arriscada. Então, tem uma galera já querendo voltar a ter essa produção para depender menos desse gás natural russo. Tá legal? Uma outra forma é tentar trazer esse gás natural de outros lugares. Estados Unidos já se prontificou e falou assim, olha só, eu aqui que produzo muito gás natural, tenho gás de xisto e tal, beleza, papapá, olha, eu vou mandar gás natural para vocês. Só o problema é que isso é caro demais. Porque você transportar gás por navio, você precisa tornar o gás em líquido, depois você precisa transportar ele, e pô, quanto que cabe de gás natural dentro do navio? Tranquilo? E aí depois você precisa voltar ele para o estado gasoso. Isso é custoso pra caramba. E aí tem uma saída. Tem uma saída, só que olha só, essa saída, ela é muita loucura, cara. É muita loucura. Existe um gasoduto, que é o gasoduto de Maghreb. Maghreb é essa região aqui mais ao norte da África, ok? Que pega aqui entre alguns países, a Argélia e o Marrocos aqui, os principais, tá legal? Essa região do Maghreb. Você tem um gasoduto que ele sai da Argélia, passa pelo Marrocos e vai para a Península Ibérica, pega a Espanha e Portugal. Há um pensamento de colocar esse gasoduto para se expandir para a Europa. Cara, primeiro, o investimento financeiro nisso aqui é absurdamente grande. Absurdo, é muito dinheiro, tá legal? Sem contar que você tá deixando de comprar o gás natural da Rússia porque lá tá uma situação de instabilidade. Cara, a Argélia não é um paraíso. A Argélia passou recentemente por conflitos muito fortes, governo autoritário, população revoltada. A Argélia é um barril de pólvora que tem alguém com fósforo do lado. Eu vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Então, para ter um problema na Argélia e fechar de novo esse fornecimento, não custa muita coisa. Não custa muita coisa. Então, de forma geral, o que você está vendo aqui comigo no vídeo? Que essas mudanças no consumo de petróleo, de bloquear o petróleo que vem da Rússia, isso mexe não só com a Rússia e com quem deixa de comprar, mas mexe com o mundo inteiro. E a gente está vendo, de fato, a história sendo feita em cima de grandes mudanças que vão gerar, de fato, consequências muito graves. Agora, enquanto isso aqui estiver acontecendo, que é explodir bomba, inclusive muitas estão sendo controladas agora, usinas nucleares na Ucrânia pela Rússia, você tem reservatórios de petróleo e de óleo da Ucrânia que estão sendo queimados para que você de fato tenha um impacto em relação a isso. Cara, muito disso daqui pode trazer consequências gigantescas. Tem gente falando que a Rússia talvez entre em colapso econômico. A Rússia não está mais essa potência toda que estava antes do começo da guerra, não. Tá legal? E aqui a gente fica de olho e traz para você as informações sobre esse conflito e sobre muito mais também. No mais, espero que você tenha gostado. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, ativa as notificações e até
a próxima. Valeu!